Nessa aula eu vou apresentar algumas noções sobre equalização adaptativa. Basicamente, o que nós vamos fazer nessa aula é resolver, de certa forma, o exercício 6 do capítulo 6 do nosso livro-texto, que propõe que essa estrutura que está mostrada aí na figura 6.17 seja explicada tomando por base, por exemplo, essa referência colocada aí. Bom, o assunto equalização adaptativa, ele necessita de uma abordagem matemática um pouco sofisticada, que vai um pouco além do escopo do nosso curso. Então, o que eu pretendo fazer nessa aula de hoje é, como eu disse no início, apresentar apenas uma noção sobre o funcionamento desse processo de equalização adaptativa, usando como exemplo ou como estudo de caso a equalização usando o algoritmo de adaptação LMS. Antes de entrar propriamente na explicação sobre esse sistema mostrado na figura 6.17, vamos recordar o contexto onde se situa a equalização. Então, aqui nessa figura eu tenho, que é a figura 6.8 do nosso livro-texto, eu tenho o filtro de transmissão, tenho o canal, o ruído térmico, o filtro de recepção, e vamos supor que o filtro de transmissão e o filtro de recepção tenham sido projetados adequadamente para que não haja interferência intersimbólica, se o canal permitir, ou seja, se o canal não for distorsivo, sejam filtros do tipo raiz de cosseno elevado. No entanto, se o canal for um canal distorsivo, eu não tenho outra alternativa a não ser inserir no sistema a figura do equalizador. Então, o equalizador é um sistema linear adicional que está, como a figura ilustra, aqui inserido com o objetivo de reverter o efeito de distorção produzido pelo canal por meio de uma resposta em frequência que é o inverso da resposta em frequência do canal. Na prática, a gente pode imaginar qual é o grau de dificuldade de implementar esse equalizador, porque nós precisamos conhecer a resposta em frequência do canal para que ele seja implementado. Mas o problema maior nem é esse, porque se eu tenho um canal fixo, né, digamos que eu tenha um transmissor, um par de fios ligando esse transmissor ao receptor, portanto eu conheço esse par de fios, eu consigo caracterizar esse par de fios e consigo determinar qual é a sua resposta em frequência, de tal maneira que eu consiga, dentro do receptor, implementar um equalizador para compensar as distorções produzidas pelo par de fios. Agora imaginem um sistema de comunicação em que eu tenha uma estação radiobase se comunicando com um terminal móvel. E esse cenário nitidamente corresponde a um canal de comunicação que é variante no tempo. Ora, se o canal é variante no tempo, significa que H de F muda com o tempo, e o que significa que o equalizador precisaria ser atualizado a cada instante para que ele pudesse
acompanhar, digamos assim, as variações do canal. Nesse cenário de comunicação em que o canal se torna variante no tempo, nós temos aqui a presença de um equalizador chamado de equalizador adaptativo. O nome já diz quase tudo, né? Ou seja, a ideia aqui é que o equalizador se adapte às variações do canal. Ou, mais especificamente, a ideia aqui é que o equalizador tenha uma resposta em frequência que varie acompanhando as variações do canal, de tal forma que a associação em série do canal com o equalizador leve a um sistema livre de distorção, situação em que o filtro de transmissão e recepção, se forem do tipo raiz de cosseno elevado ou qualquer outra resposta que produza interferência intersimbólica nula, esse sistema então vai se tornar livre dessa interferência intersimbólica. O equalizador ele é um filtro. E sendo um filtro, ele é caracterizado por uma resposta ao impulso. Então, se eu aplicar aqui na entrada um impulso delta de t, eu tenho na saída a resposta ao impulso, vamos chamar de C E de t. Essa é a resposta ao impulso. Então, o nosso filtro aqui está representando o nosso equalizador. E aí eu tenho a seguinte situação. Vamos supor que a resposta ao impulso CE de t seja assim. Continue indefinidamente aqui no domínio do tempo. É claro que eu posso projetar um equalizador que tenha essa resposta ao impulso. E é claro, se eu estou supondo que é essa a resposta ao impulso do equalizador, significa que eu já conheço a resposta ao impulso do canal, e essa resposta ao impulso do equalizador está equalizando, está compensando, está desfazendo as distorções produzidas pelo canal. Eu posso implementar esse equalizador por meio de um sistema ou de um filtro analógico, mas eu posso implementar por meio de um filtro digital. E aqui a gente precisa entender o que seria um filtro digital específico que vai ser útil para que a gente entenda o funcionamento do equalizador, que é implementado da seguinte maneira. Imaginem que eu colha amostras dessa resposta ao impulso CE de t. E assim por diante. Essas amostras, ou a essas amostras, eu vou dar o nome de CE de N. Ou seja, eu vou ter aqui uma resposta ao impulso CE de N, onde N é o índice da amostra, e essa resposta ao impulso vou tentar reproduzir aqui mais ou menos o que a gente encontrou ali do lado. Mais ou menos
Mais ou menos isso. Então n é igual a 1, 2, etc. até um n maiúsculo. O que eu tenho do lado esquerdo é a resposta contínua do equalizador, ou do filtro de forma geral. E aqui eu tenho o que a gente chama de resposta discreta. A resposta discreta é, como o nome sugere, a versão discretizada da resposta ao impulso contínuo. E eu consigo sintetizar essa resposta ao impulso discreta usando uma estrutura assim. Então eu tenho uma entrada, a qual eu aplico o impulso que eu vou chamar de delta de n. Esse delta de n é conhecido como impulso unitário. E a sua representação discreta é assim. Ou seja, eu tenho uma amostra de valor unitário no índice n igual a zero. Então vamos supor que eu queira sintetizar uma resposta ao impulso CE de n, onde ou na qual esse atraso aqui vale genericamente tal. Então, eu vou colocar aqui tal, vários atrasos. Quando eu aplicar o impulso unitário e multiplicar ele por, digamos que esse valor aqui seja 0,8, o valor da primeira amostra. Se eu multiplicar por 0,8, vamos supor que essa aqui, o segundo valor aqui, seja 1,3. E assim por diante. E somar os valores resultantes dessas multiplicações a saída será CE de n. Então aqui eu tenho 1, 2, etc. n atrasadores. Então essa figura que eu acabei de desenhar é a realização da resposta ao impulso CE de n. E essa realização é chamada de linha de atrasos com derivações. Linha de atraso, eu tenho vários atrasadores e derivações extraídas a partir dessas linhas de atraso.
que é o termo, ou que se refere ao termo em inglês Tapped Delay Line. Mas existe um nome mais adequado ao presente contexto, em que essa linha de atraso com derivações é chamada de filtro FIR, onde o FIR vem do termo em inglês Finite Impulse Response, ou seja, resposta ao impulso finita. Por que finita? Perceba que, embora a resposta ao impulso contínua, C é de T, coloquei aqui os 3 pontinhos, para indicar que ela continua indefinidamente ao longo do tempo, nós truncamos as amostras em N, ou seja, eu estou representando de forma aproximada, portanto, com uma segunda aproximação, um segundo nível de aproximação. O primeiro nível é a amostragem em si, né? Ou seja, a partir do momento que eu discretizo, eu já estou criando uma versão alternativa da resposta ao impulso contínuo, e estou truncando essa resposta ao impulso de tal forma que ela tenha N valores. E esses N valores, gerados dessa maneira como eu desenhei, formam a estrutura de um famoso filtro, de um conhecido filtro, de um filtro extremamente utilizado chamado de filtro FIR. Existem outros tipos de FIR que não vêm ao caso na nossa análise. Basta que a gente entenda que essa estrutura aqui ela é uma realização dessa resposta ao impulso, e essa resposta ao impulso nada mais é do que a discretização ou a versão discreta dessa resposta ao impulso contínuo, que nós estamos supondo que é a resposta ao impulso de um equalizador. Por quê? Porque o equalizador é um filtro e pode ser, portanto, caracterizado por uma resposta ao impulso. Aqui a gente já percebe uma primeira, ou duas, melhor dizendo, primeiras importantes conclusões que a gente pode tirar a partir dessa representação do filtro FIR. Tanto o número de atrasadores N maiúsculo, quanto o espaçamento entre os atrasos tal, tem relevância. Por quê? O número de atrasadores, que dá o comprimento da resposta ao impulso, então podemos dizer aqui que esse N é o comprimento de CE de N. Então, tanto o comprimento quanto o atraso tal tem influência no resultado final. Né? Por quê? Nitidamente, se eu tiver um N maior, eu vou colher mais amostras do restante da resposta ao impulso CE de T. Portanto, eu vou sintetizá-la de forma mais precisa. Se eu tenho um espaçamento entre as amostras maior, pode ser que eu tenha a chance de sintetizar mais precisamente a resposta ao impulso, principalmente se ela contém variações rápidas em T. Imagine, por exemplo, que, só voltando às amostras anteriores, imagine, por exemplo, que eu tivesse nessa resposta ao impulso uma variação abrupta aqui, por alguma razão. Se eu amostrasse com o intervalo tal anterior, essa variação não seria capturada pela discretização da resposta ao impulso. Ao passo que, se eu discretizar essa resposta ao impulso com um número maior de amostras, eu já consigo
capturar, eu já consigo representar variações temporais da resposta ao impulso mais finas, com maior resolução. Okay? Então, tanto o tau quanto o n tem influência na precisão da resposta ao impulso que eu quero sintetizar. O que eu vou mostrar para vocês agora é uma simulação que comprova que, de fato, essa estrutura do filtro FIR é, de fato, um filtro. Então, aqui nessa tela, eu tenho um sinal NRZ bipolar, uma sequência de pulsos mais ou menos uns, com formato retangular, cujo espectro está mostrado aí na tela do nosso analisador de espectro. E esse espectro mostrado está sendo estimado por esse bloco que eu estou chamando de estimação das densidades espectrais de potência. Esse bloco, ele, apenas por curiosidade, ele utiliza transformada de Fourier para fazer a estimação do sinal no domínio da frequência, só que é uma transformada de Fourier computacionalmente mais eficiente do que a transformada de Fourier feita por uma integral. Aqui a transformada de Fourier é chamada de transformada rápida de Fourier, cuja sigla é FFT, do termo Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier. Então esse bloco ele se baseia na transformada rápida de Fourier para estimar a densidade espectral de potência de um sinal qualquer. Eu estou aplicando esse sinal NRZ bipolar a um filtro FIR. E esse filtro FIR, ele é, ou está, melhor dizendo, sendo construído exatamente seguindo a estrutura de linha de atrasos com derivações que eu acabei de mostrar para vocês. Então, veja que a entrada do primeiro atrasador está sendo multiplicada por um valor, o segundo atrasador por um outro valor e assim sucessivamente, e o resultado está sendo somado. Eu consigo configurar aqui esse atraso, que, como eu disse, governa ou tem influência, melhor dizendo, na precisão da síntese da resposta ao impulso que eu desejo. Nesse exemplo específico, eu tenho 4 atrasadores, ou seja, eu tenho n igual a 5, que é o comprimento da resposta ao impulso do nosso filtro FIR. E os valores que são multiplicados aqui, etc., nós chamamos de coeficientes. Então, o detalhe aqui é n-1. Né? Eu tenho n-1 atrasadores e n coeficientes. Então, esses valores que multiplicam as saídas dos vários atrasadores são chamados de coeficientes. E esses coeficientes estão sendo gerados, os valores desses coeficientes estão sendo gerados aqui por esses blocos que são sliders. Né? Eu consigo mexer no valor gerado aqui por esses bloquinhos. Tá? No exemplo específico que está sendo mostrado aí na simulação, percebam que o primeiro coeficiente é 0, o segundo é 0, o terceiro é 5, o quarto é 0 e o quinto é 0. Ou seja, eu estou me referindo a uma resposta ao impulso, vou rascunhar ela apenas aqui, que é assim: 5, 0, 0, 0, 0. Ou seja, eu tenho literalmente uma resposta ao impulso como essa que eu desenhei anteriormente, ou seja, uma resposta ao impulso que é igual a um impulso unitário é equivalente a uma resposta ao impulso igual a um impulso delta de t. Ou seja, isso aqui é equivalente a delta de t. Isso aqui é delta de n. Versão discreta,
versão contínua. E a gente sabe que se a gente aplica um sistema linear que tem como resposta um impulso o próprio impulso, esse sistema linear, na verdade, não faz absolutamente nada com o sinal, a não ser um atraso, um eventual atraso, dependendo da localização do impulso. Se o impulso está no 0, o atraso é 0. Se o impulso está no 1, o atraso é de tal segundos. Se o impulso está no n igual a 2, o atraso é de 2 tal segundos, e assim sucessivamente. No nosso exemplo, eu tenho delta de 0 igual a 0, delta de 1 igual a 1, delta de 2 igual a 5, delta de 3 igual a 0 e delta de 4 igual a 0. Ou seja, eu tenho uma resposta a um impulso discreta, que é um impulso unitário, que está apenas produzindo um atraso no sinal, não produz nenhuma distorção. Voltando à simulação, eu percebo isso olhando para o espectro do sinal, que embora vocês talvez não tenham percebido, mas dá para ver que eu tenho uma densidade espectral de potência em vermelho e outra em azul que está sobreposta à densidade em vermelho. Ou seja, está acontecendo exatamente o que a gente esperava. Se o filtro tem resposta a um impulso igual a um impulso, ele não faz nada com o sinal e de fato não está fazendo nada aqui. Eu vou executar a simulação e aí a gente vê os dois espectros sobrepostos. E agora eu vou diminuir a intensidade dessa resposta ao impulso aqui no valor 5, vou reduzir para vocês verem que o valor do sinal começa a reduzir. Certo? Ou seja, menor intensidade aqui do impulso, ou da resposta ao impulso, significa menor intensidade do sinal de saída do filtro. Mas ele é exatamente igual ao sinal de entrada, não está sendo distorcido, porque qualquer valor que eu coloque aqui significa ainda que a resposta a um impulso é um impulso. E agora vem a parte bacana. Percebam que se eu variar os coeficientes, eu começo a ter respostas ou saídas diferentes para o espectro do sinal filtrado. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui mexendo nesses sliders, nesses botões, é mudar a resposta ao impulso do filtro. E mudando a resposta ao impulso, eu mudo a sua resposta em frequência. Então o objetivo dessa simulação é simplesmente comprovar para vocês que de fato essa estrutura de linha de atrasos com derivações é sim um filtro. Agora nós podemos olhar de forma um pouco mais clara para essa figura e entender então que no lugar desse equalizador agora, eu tenho então uma estrutura como aquela que eu acabei de mostrar para vocês. Apenas rascunhando aqui para vocês lembrarem. Ou seja, o nosso equalizador aqui é um filtro FIR. E a parte mais bacana da história é, esse filtro FIR tem coeficientes que são ajustados automaticamente em função das variações do canal. E com isso a gente consegue voltar agora ao nosso livro-texto e entender, pelo menos de forma um pouco mais precisa, a construção dessa figura 6.17. Percebam então que eu tenho o filtro de recepção e na saída do filtro de recepção eu tenho tudo isso aqui. E tudo isso é o nosso equalizador, onde nosso equalizador adaptativo, onde essa parte é a parte do filtro em si, do filtro FIR, e os coeficientes
do filtro, ou seja, os valores que vão determinar a resposta ao impulso desse filtro, vem de um bloco que utiliza um algoritmo chamado de algoritmo de adaptação, e esse algoritmo de adaptação opera sobre um sinal de erro. Esse sinal de erro, ele é formado pela diferença entre uma sequência chamada de sequência de treinamento e a saída do equalizador. Esse ponto aqui é a saída do equalizador. Então, a saída do equalizador menos a sequência de treinamento, ou vice-versa, gera o sinal que nós estamos chamando de sinal de erro. Agora, quem é essa sequência de treinamento? A ideia é a seguinte. Imaginem que eu represente a minha sequência de bits ou de símbolos transmitidos por um contínuo aqui. Então, aqui dentro eu tenho valores pertencentes a mais ou menos 1, por exemplo, para representar um 2 PAM, por exemplo. E o que eu faço nessa sequência de pulsos é, de tempos em tempos, inserir pulsos cujo padrão de ocorrência seja sempre o mesmo. Ou seja, os pulsos presentes nesses intervalos aqui, são pulsos aleatórios. Por que são aleatórios? Porque dependem dos bits de informação, e os bits de informação são aleatórios. Porém, os pulsos transmitidos nesse intervalo, ou nesses intervalos aqui, são pulsos determinísticos. E a esses pulsos determinísticos a gente dá o nome de sequência de treinamento. O nome já dá uma pista. Qual é o objetivo dessa sequência de treinamento? O objetivo é treinar o equalizador adaptativo. O objetivo é ajustar. Então ela ajuda a ajustar os coeficientes do equalizador adaptativo. Então, de tempos em tempos, né, a ideia é essa, de tempos em tempos eu transmito pulsos que são conhecidos. Né? E, portanto, se eles são conhecidos, se eles são determinísticos, eu consigo reproduzi-los no receptor. E aí vem a sacada bacana. Né? Ou seja, o que eu tenho aqui é uma sequência de treinamento conhecida, gerada no receptor, que é igual à sequência que está sendo recebida aqui na entrada do filtro de recepção. Obviamente, essa sequência recebida está contaminada com ruído, com distorções produzidas pelo canal. Né? E aí o equalizador vai ser ajustado de tal forma a produzir na sua saída, portanto nesse ponto, um sinal que seja tão parecido quanto possível da sequência de treinamento. Se, na melhor das hipóteses, o sinal de saída do equalizador for igual à sequência de treinamento, significa que esse erro é zero, e quando o erro for zero, significa que esses
coeficientes do equalizador estão devidamente ajustados, ou seja, o equalizador está devidamente treinado. Tá? Infelizmente, a gente não consegue na prática zerar esse erro, né, por duas razões. Primeiro, porque eu tenho limitação nas possíveis respostas em frequência que esse filtro FIR pode sintetizar, né? Aquilo que eu comentei há alguns instantes, ou seja, tanto esse atraso ou esses atrasos quanto o número de coeficientes tem influência no funcionamento ou na eficiência ou na eficácia desse filtro FIR. Em resumo, esse filtro FIR não é ideal no sentido de poder reverter completamente qualquer distorção produzida pelo canal. Por quê? Porque ele não consegue sintetizar qualquer resposta em frequência. E por conta disso, ele vai gerar na sua saída uma sequência que não é exatamente igual à sequência de treinamento. Portanto, já existe um erro aqui que não é nulo por conta da imperfeição da própria estrutura de filtro FIR usada no equalizador. Se eu quiser melhorar isso, é claro, eu preciso lançar mão de mais coeficientes e isso vai tornando o equalizador cada vez mais complexo. E além de mais complexo, mais lento. Por que mais lento? Porque quanto mais atrasos eu inserir no meu sistema, mais atraso o equalizador vai produzir. O erro entre a sequência de treinamento e a sequência de saída do equalizador também pode não ser nulo por conta do ruído presente no sinal recebido. Okay? Então, nós podemos dizer que o objetivo do equalizador será ajustar os coeficientes de tal forma a minimizar esse erro. E quem faz isso é o algoritmo de adaptação. Então, o algoritmo de adaptação, ele é um algoritmo que busca minimizar, ou seja, ele minimiza o erro entre a sequência de treinamento e a sua saída, e esse erro é chamado de erro quadrático médio. O que é um erro quadrático médio? Se eu tenho um sinal de treinamento, vamos chamar de T, uma amostra TI de treinamento, menos uma amostra SI de saída do equalizador. Portanto, isso aqui é um erro. TI menos SI é um erro. Se eu elevar ao quadrado esse erro, eu tenho chamado erro quadrático. Se eu somar, né, quantos erros eu queira aqui, e dividir pelo número de valores somados, isso é o chamado erro quadrático médio. Então, o erro médio quadrático, ou erro quadrático médio, nada mais é do que uma medida do grau de similaridade entre as amostras de saída do equalizador e as amostras geradas aqui pela sequência de treinamento. Então, o algoritmo de adaptação ajusta os coeficientes de tal forma que esse erro vai progressivamente sendo reduzido. E quando ele chegar num patamar aceitável, a gente admite que o equalizador está treinado e, portanto, eu posso começar a transmitir os bits de informação de fato. E aí eu tenho então dois modos de funcionamento do equalizador. Nesse intervalo eu tenho treinamento e nos demais intervalos eu tenho o modo de funcionamento de decisão direcionada ou dirigida.
O termo em inglês é Decision Directed. Nesse modo de funcionamento, o que se faz? Essa chave, ela é comutada, ou seja, eu não mais utilizo a sequência de treinamento e passo a chave para cá. E essa chave agora vai começar a formar, ou melhor, vai fazer com que o erro seja gerado entre a saída do equalizador e a saída após um processo de decisão. O que significa isso? Vamos supor que a saída do equalizador seja assim. Correspondente a 4 pulsos, 4 símbolos recebidos. Vamos supor que a sinalização em questão seja uma sinalização binária. O que significa isso? Que o processo de decisão vai transformar essas amostras em apenas mais uns e menos uns. Então aqui eu tinha valores variados, e esses valores variados, aqui nesse ponto, são transformados em mais uns e menos um, ou seja, de que maneira é isso? Se for maior do que zero, mais um. Maior do que zero, mais um. Menor do que zero, menos um. Maior do que zero, mais um. E aqui eu subtraio um do outro e formo o erro. Então o erro é entre a saída equalizada e a saída equalizada após um processo de decisão. Perceba que se a saída equalizada for perfeita, no seguinte sentido, se eu não tiver nem a influência do ruído, nem a influência de interferência intersimbólica, lembrando que o efeito tanto da interferência intersimbólica quanto do ruído é o de alteração nos valores das amostras. Se eu não tiver nem ruído nem interferência intersimbólica, essas amostras aqui vão ter valores mais ou menos 1, e a saída do dispositivo de decisão vai ser também mais ou menos 1, e o erro é 0. E o equalizador, portanto, vai estar perfeitamente ajustado. E aí, se o canal se modificar entre um intervalo de treinamento e outro, o que eu preciso fazer? Ou, mais precisamente falando, se o canal se modificar, o equalizador foi treinado, foi ajustado durante esse intervalo. E aí eu começo a transmitir os bits normalmente. Se o canal se modificar muito, enquanto eu estou transmitindo os bits, esses erros aqui começam a ficar muito grandes, fazendo com que o equalizador precise ser treinado novamente. E é por essa razão é que eu transmito de tempos em tempos a sequência de treinamento para que o equalizador seja reajustado. Mas se o canal não se modificar muito, eu não preciso nem treinar, né? Ou seja, imaginem que eu não tenho a sequência de treinamento e estou recebendo uma sequência como essa que eu desenhei aqui na figura. O erro gerado entre essas amostras e as amostras após o processo de decisão, ele não é 0, né? Mas ele vai atuar no algoritmo de adaptação para que o algoritmo de adaptação faça com que os coeficientes sejam alterados para que o erro seja reduzido ainda mais. E assim sucessivamente. Esse erro reduzido entra no algoritmo de adaptação, que vai ajustar um pouquinho mais os coeficientes para fazer o erro reduzir ainda mais, ao ponto de fazer com que essas amostras de saída do equalizador, mesmo sem treinamento, fiquem praticamente ou muito próximas de mais ou menos 1. Então é possível que o equalizador consiga se autoajustar, mesmo sem treinamento.
Qual é a condição para isso? A condição é que eu tenha pelo menos essas decisões corretas. E o que significa ter decisões corretas? Significa ter o diagrama de olho pelo menos um pouquinho aberto. Então, se o diagrama de olho está, vamos fazer uma sinalização binária aqui, diagrama de olho um pouquinho aberto. Supor que ele seja assim. Se o diagrama de olho está um pouquinho aberto, mesmo bem pouco, nós vimos que um diagrama de olho um pouco aberto, mesmo que essa abertura seja pequena, corresponde à inexistência de erros de decisão. E é nessa situação, na inexistência de erros de decisão, é que o equalizador vai conseguir se ajustar mesmo sem treinamento e fazer com que esse diagrama de olho passe, com o passar do tempo, a se tornar algo, por exemplo, assim. Não perfeito. Não é? Por que não perfeito? Porque o erro nunca vai ser zero, mas um diagrama de olho mais aberto em relação à situação antes do equalizador se ajustar. Então é esse o funcionamento do equalizador adaptativo. E um dos algoritmos utilizados aqui no processo de adaptação é chamado de algoritmo LMS, que é a sigla para Least Mean Square. Ou seja, eu estou literalmente falando de um processo, de um algoritmo de adaptação que busca minimizar o erro quadrático médio entre o sinal de saída do equalizador e um sinal de referência, seja esse sinal de referência vindo de uma sequência de treinamento ou vindo do próprio processo de decisão do receptor. Aqui nessa simulação eu tenho um exemplo de uma equalização LMS em funcionamento. Vamos entender primeiro o diagrama. Eu tenho um gerador de um sinal 4PAM, passando por um sistema que está representando o filtro de transmissão, o canal e o filtro de recepção. E esse sistema ele foi feito na simulação de tal forma a produzir interferência intersimbólica. Portanto, nós vamos ver aqui nesse diagrama um diagrama de olho, né, nesse plot, melhor dizendo, um diagrama de olho bastante fechado, mas não completamente fechado. Por que não completamente fechado? Porque esse equalizador que está aqui embaixo, ele está funcionando sem treinamento. O que eu tenho aqui nesse equalizador? Veja bem, ele é um equalizador de 5 derivações, como está escrito aí. Esse equalizador tem como sinal de entrada aqui, o próprio sinal de saída do filtro de recepção. E quem é o sinal de erro aplicado ao equalizador? É a saída do equalizador menos a saída do equalizador amostrada, menos a saída do equalizador após um detetor 4PAM. Então vamos supor que as amostras do sinal 4PAM sejam 3, 1, menos 1 e menos 3. Então na saída do equalizador eu tenho valores diferentes desses, né, diferentes de 3, 1, menos 3 e menos 1, por conta do ruído e da interferência intersimbólica. Aqui na simulação, somente interferência intersimbólica. Quando eu passo essas amostras por um detetor 4PAM, eu tenho na saída desse detector os valores 3, 1, menos 1, menos 3. Então esses valores 3, 1, menos 3, menos os valores alterados ou diferentes de 3, 1, menos 3, geram o sinal de erro que vai ser aplicado
equalizador, e dentro desse equalizador a gente tem o algoritmo de adaptação LMS. Então esse processo de equalização sem treinamento só funciona se essas decisões tomadas pelo detector 4PAM aqui forem livres de erro, ou seja, se o diagrama de olho tiver, por menor que seja, alguma abertura. O que mais que eu tenho nesse sistema? Eu tenho aqui um bloquinho chamado de passo de adaptação. Passo de adaptação é, ou está, melhor dizendo, relacionado ao tamanho das alterações que eu produzo nos coeficientes do equalizador. Se eu produzo alterações grandes nos coeficientes do equalizador, significa que eu tenho um passo de adaptação grande. Se eu produzo alterações pequenas, eu tenho um passo de adaptação pequeno. Qual é o impacto disso? É muito fácil de entender. Se eu produzo pequenas variações nos coeficientes do equalizador, significa que eu produzo pequenas variações na sua resposta em frequência. Então pode ser que para que eu atinja uma resposta em frequência capaz de compensar a distorção produzida pelo canal, eu demore. Por quê? Porque eu passo, ou seja, as alterações que eu estou produzindo nos coeficientes são pequenas. Então, se eu quiser fazer um processo de adaptação mais rápido, eu preciso de passos de adaptação maiores, eu preciso de alterações maiores nos coeficientes. Só que isso traz um efeito colateral indesejado, que é o seguinte: pode ser que quando eu faço uma alteração nos coeficientes, eu passe do ponto ótimo para os valores dos coeficientes. E ao passar do ponto, eu tenho que em seguida retornar, e ao retornar eu posso passar do ponto novamente, porque o passo de alteração é grande, e assim eu fico flutuando com esses coeficientes em torno do valor ótimo, produzindo, no final das contas, um erro quadrático médio grande. Então, um passo de adaptação grande, em resumo, faz com que o equalizador se adapte mais rapidamente, mas pode produzir um erro residual grande. Ou seja, pode ser que ele não abra o diagrama de olho tanto quanto gostaríamos. Já um passo de adaptação pequeno faz com que o equalizador fique mais lento, demore mais a atingir o ponto de ajuste, o ponto de adaptação. No entanto, as flutuações dos coeficientes, por serem pequenas, fazem com que esses coeficientes fiquem variando pouco em torno dos valores ótimos, portanto produzindo erros quadráticos médios menores e, com isso, fazendo com que o diagrama de olho abra mais. Então, nessa simulação aqui, eu posso também ajustar esse passo de adaptação. Aqui, nesse bloco, eu tenho os coeficientes iniciais do equalizador, ou seja, como que eu inicio o funcionamento desse equalizador. Posso começar com todo mundo 0, ou posso começar com a seguinte situação: 0 no W0, 0 no W1, 1 no W2 e 0 nos demais, por exemplo. Ou seja, fazendo com que o equalizador não produza nenhuma distorção ou nenhuma filtragem, de tal forma que, se o canal não estiver produzindo distorção, de cara o equalizador já vai estar ajustado. Porque se eu não tenho distorção no canal, eu não preciso de equalização. Não precisar de equalização significa ter uma resposta ao impulso do equalizador igual a um impulso unitário em qualquer uma das posições W0, W1, etc. até Wn. Então, esses são os coeficientes iniciais. Então vamos executar a simulação para a gente ver esse sistema funcionando. Então dá para ver no diagrama de olho na parte superior que eu tenho ele bastante fechado, mas não completamente, que é a condição para que o equalizador funcione.
E já na parte de baixo eu tenho um diagrama de olho bastante aberto. Dá para perceber que existe um errinho residual, ou seja, os valores de amostra não são somente 3, 1, menos 1, menos 3, flutuam um pouquinho em torno desses valores, porque, como eu já disse, o erro quadrático médio nunca vai ser zerado, tanto por conta da presença de ruído, que não está presente no nosso sistema, mas também por conta da imprecisão do equalizador em sintetizar uma resposta que compense a distorção completamente produzida pelo sistema composto pelo filtro de transmissão, canal e filtro de recepção. E por último, aqui no plot da esquerda, eu tenho o erro quadrático médio entre o sinal de saída do equalizador e o sinal de saída do detector 4PAM. Então, quando o equalizador está desajustado, né, significa que, embora eu não tenha erro de decisão, as amostras de saída do equalizador são muito diferentes das amostras de saída do detector, por exemplo. Em vez de 3, 1, menos 3, eu tenho 4, 7, menos 5, menos 8, menos 0,5, 8, 7, 2, 3, ou seja, valores que, se subtraídos de 3, 1, menos 3, geram um erro elevado. E conforme o tempo passa, o erro quadrático vai diminuindo. E essa linha azul, ela está mostrando o ponto, ou o valor, melhor dizendo, do erro quadrático médio, a partir do qual o diagrama de olho resultante está sendo plotado. Em outras palavras, este diagrama de olho está sendo plotado quando o erro quadrático médio entre a saída do equalizador e a saída do detector 4PAM for menor do que 0,1. E apenas para ilustrar aqui um passo de adaptação menor, nós vamos perceber aqui que o erro quadrático médio vai cair, mas vai cair mais lentamente. Ou seja, ele vai atingir o valor 0,1 um pouco mais tarde. Então, essa foi a ideia dessa aula, né, de passar para vocês apenas uma noção sobre a equalização adaptativa. E pela simulação que a gente acabou de ver, a gente constata que de fato ela funciona. Se a gente quiser ter um equalizador melhor do que esse que está aí implementado, a gente precisaria de aumentar o número de derivações, o que, obviamente, aumenta a complexidade do equalizador. E assim, ou com isso, melhor dizendo, a gente termina o conteúdo da nossa disciplina.